Bom, boa tarde, obrigado, Marco. Eu também, estendendo aí as palavras do José Carlos, em nome da UI, agradeço a Endeavor pelo espaço, agradeço a cada um dos empreendedores aí a presença e a chance da gente conseguir debater um pouco sobre funding, sobre como encurtar o caminho, como passar por esse processo de uma forma menos sofrida, digamos assim, né? Alguns de vocês já podem ter passado por algumas rodadas de investimento. Para aqueles que passaram, talvez o conteúdo ou parte dele seja menos relevante, um pouco enfadonho, mas para aqueles que não passaram, com certeza, eu acho que pode enriquecer um pouco e ajudar nesse processo que, nas primeiras vezes, principalmente, é bem árduo. Eu trouxe aqui um pouquinho sobre mim, só para vocês me conhecerem um pouco melhor. Eu sou um sócio da UI desde 2013, tenho 16 anos de UI, mas sou sócio desde 2013, sempre nessa área de transações, focado em corporate finance, em valuation, em M&A, em levantamento de dívidas, enfim. Tenho nos últimos 16 anos ajudado clientes a fazer isso. Passei 7 anos desses 16 em São Paulo, depois mais 7 anos no Rio de Janeiro, e voltei a São Paulo há 2 anos. Tenho ajudado muitas empresas dentro desse ecossistema de startups a fazer transações nos mais diversos serviços. Hoje mesmo, só em mandatos como assessora, eu devo estar assessorando umas 3 ou 4 empresas, algumas Endeavor, inclusive, assessorando e ajudando a trazer capital para a companhia. Também tem alguns chapéus de liderança para os setores de TMT, né, como a UI chama internamente, que é tecnologia, mídia e telecom, para a nossa área de transações e também educação, mas como passei pelo Rio, também tenho alguma experiência em óleo e gás, energia, mineração, e outros setores aí. Sou economista e mestre em administração de empresas pela GV. Tenho 3 níveis aí do ASA, né, do American Society of Appraisers, como avaliador internacional também. Vamos lá. Um outro aspecto antes da gente começar aqui na agenda, e eu foquei aqui, apesar do mapa que o Marco dividiu com a gente, também um pouco de mecanismos de dívida. Eu foquei aqui em equity, que é o mais comum para empresas nesse estágio, né? E, coincidentemente, quando a gente começou a falar sobre essa apresentação que está acontecendo hoje, a UI estava lançando esse estudo sobre corporate venture, em parceria com a Endeavor, inclusive, e eu li esse material e achei ele muito rico e muito coincidente com algumas coisas que a gente ia discutir aqui. Então, em cada página, em cada ponto que a gente vai discutir aqui, tem algumas frases e alguns conceitos que estão dentro desse estudo e que tem a ver com essa agenda de atratividade de investidores, né? Esse estudo não só foi feito com base em pesquisa secundária para entender melhor esse ecossistema, como fez entrevistas com empreendedores e com grandes empresas que fazem investimentos em ventures. Então, tem todos os lados aí que a gente pode explorar nessa jornada de atrair um investidor, né? A primeira coisa aqui, uma das coisas que me chama a atenção e que tem se tornado cada vez mais importante o investimento em startups, em scale-ups, e é uma conclusão do estudo, é que o ponto, essas empresas trazem uma visão muito diferente e inovadora para os negócios, né? O ponto de partida, como está dito aqui, para esses investimentos, é a constatação de que a inovação é uma necessidade estratégica para a manutenção de vantagem competitiva no longo prazo. Aqui ele diz um pouco para a gente sobre qual é o interesse também de grandes empresas em investir em empresas em estágios mais iniciais,
e do horizonte de longo prazo em que eles pensam fazer esses investimentos, né? Isso tem a ver com o que a gente vai discutir aqui para frente, tá? Eu basicamente dividi essa apresentação em 6 etapas, né? Dos alinhamentos que são necessários para atrair de forma profissional um investidor e fazer com que o processo seja menos penoso de atração desse investidor, né? Que é pensar na fonte de capital correta, pensar no perfil do investidor que você vai querer atrair para a tua empresa, pensar na governança correta, dependendo do teu estágio operacional, pensar no teu business plan e no teu valuation, como fazê-lo de forma mais profissional e crível possível, quais os planos que você tem para os recursos que você captar, e se tem um assessor relevante, é importante, o que ele agrega de qualidade no processo, né? E aqui mais uma frase sobre o papel do investidor, e isso dito nesse estudo, né, dito por um dos representantes de uma grande empresa que investia em corporate ventures, né? O comprometimento do empreendedor é condição fundamental para o investimento. Quando ele fala de comprometimento, ele não está dizendo só do comprometimento com o seu produto, com a sua solução, com o ativo que você oferece, mas também o comprometimento com toda a estratégia e a estrutura empresarial que a tua empresa vai ter. Isso é bem importante, a gente vai passar por isso aqui durante a apresentação. O primeiro ponto que estava lá, que é escolher a fonte de capital certa. Esse é um mapinha muito parecido com o que o Marco colocou lá no começo, com um outro formato, né, em que ele dá aqui não só a receita, mas também uma visão de fluxo de caixa, de retorno, de break-even, né? É importante que você, dependendo do estágio operacional da tua empresa, que você reconheça e acesse, de fato, o investidor que vai ter mais fit com o tamanho da tua empresa, com o momento em que você está buscando esse investidor, né? Obviamente, se você não tem ainda um produto, se você tem só uma ideia, eu tenho discutido muito isso porque eu tenho conversado muito com empreendedores de empresas e soluções nas mais diversas tamanhos e estágios operacionais, desde gente que está desenvolvendo uma ideia, mas não tem nenhuma empresa, até gente que tem uma empresa e quer sair do negócio, até gente que tem uma empresa e está buscando uma parceria para crescer, né, para ter fôlego para crescer. E a primeira conversa que a gente tem é exatamente sobre isso, né, em que estágio você está, se o que você precisa é um investidor anjo, é um family and friends, ou se você já está no estágio de atrair um private equity ou de um investidor estratégico. Se você está lá no começo, quase que incubado, você tem uma ideia, mas não tem uma empresa, você tem uma solução, mas não tem receita ainda, talvez ter uma primeira rodada com family and friends, com anjo, um seed money, seja o ideal. Se você já tem uma ideia bem formulada, um produto, está começando a ter receita, mas ainda está longe do teu break-even, de gerar caixa suficiente para repor aquilo que você investiu, um venture capital ou um corporate venture capital sejam boas fontes. Se você está no momento de crescimento e solidificação aí da tua presença no mercado, perto do break-even ou um pouquinho acima dele, e tem muito potencial, certamente o private equity pode ser uma boa solução. Se você já está num estágio mais maduro, um investidor estratégico como um private equity podem ter interesse no teu negócio, mas não adianta, é isso que esse mapa aqui diz, né? Não adianta procurar um investidor estratégico
ou na maioria das vezes, melhor dizendo, não adianta, ou procurar um private equity se você não tem nenhum produto ainda, né? Cada estágio operacional tem aí o seu investidor que tem mais fit com aquilo com o teu estágio, né? E o IPO sendo um último estágio, e o Flávio Machado vai falar bastante disso depois, para empresas que já passaram por todas essas fases e estão mais maduras e que querem talvez passar por uma outra fase de crescimento, né? Um outro fôlego, uma outra fase de crescimento, um outro estágio operacional, talvez de explorar novos mercados, talvez de montar novos produtos, talvez de adquirir outras empresas para consolidar o mercado. Para essas empresas, talvez, e que já tem um certo porte, né? Um IPO é uma solução. Eu trouxe aqui uma frase que me chamou a atenção, junto com outras estatísticas que a gente tem sobre corporate ventures, né? E que está lá no estudo, né? 75 das empresas listadas listadas na Fortune 100 possuem algum tipo de engajamento com empreendedores, por meio de relações ou investimentos, internos ou externos, em inovação e novos negócios. Dessas, 41 possuem equipes dedicadas exclusivamente à busca de relacionamento, engajamento ou investimento em startup e scale-up. Mundialmente, o número de transações de corporate venture mais que triplicou desde 2009, com investimento de mais de 31 bilhões de dólares em 2017. Hoje em dia, eu já vi estatísticas dizendo que de cada 10 investimentos em ventures, 3 são feitos por grandes empresas. 30% dos investimentos em corporate ventures são através em venture capital, são feitos através de fundos de corporate que estão dentro das empresas, né? Eu também tenho assessorado algumas empresas grandes e com esse tipo de interesse, né? Não só buscando e representando essas empresas no processo de aquisição, como ajudando essas empresas também a definir metas e padrões e governança para os seus fundos internos de corporate venture. É bastante coisa, né? 30% dos investimentos em corporate venture sendo feitos por grandes empresas. Esse é um mercado que tem crescido muito e que pode ser explorado. Perfil do investidor. É importante entender o que a gente ou o que as empresas, as startups, as scale-ups esperam desse investidor. Eles esperam acesso a novos mercados e capilaridade. Eu tive muito próximo, não cheguei a assessorar, mas conversei muito com um investidor há alguns meses. Tinha um produto muito bom, fantástico, e que tinha uma dificuldade enorme de escalar o seu produto, porque era um produto para a indústria, e bater na porta de indústria para vender é muito difícil. O que ele queria era se juntar ou dentro de um corporate venture, ou alguém que o ajudasse a escalar o negócio, a estar mais próximo de outras empresas, e acabou fazendo uma transação alguns meses atrás com a VEG, e resolveu o problema dele. Para ele, não era o dinheiro, o capital necessário para desenvolver o mercado, um produto que importava, mas sim a capilaridade que uma grande empresa podia trazer para ele. Esse pode ser um dos pontos, né? Capital para financiar o teu produto que não está pronto, ou um novo produto que você pensou, ou para contratar um time. Também estou negociando uma proposta hoje com um venture também, que basicamente a solução está sendo desenvolvida ainda, estão desenvolvendo algoritmos ainda, e para eles precisam de dinheiro para contratar equipes de programadores para ajudar nisso. Ou você quer uma saída do negócio. Eu também já assessorei empresas e ventures, e estou assessorando, inclusive, uma delas para saída de negócio. Enfim, é importante entender com muita clareza o que se quer desse investidor,
para procurar o perfil correto também, porque dentro daqueles perfis que a gente tratou no slide anterior, tem diversas opções com interesses diferentes. Então, é muito importante entender isso para entender qual o perfil dentro daqueles tipos de investidor que a gente vai buscar, né? Cada investidor tem um perfil diferente, como está dito aqui, e procurar um investidor com o perfil correto economiza o teu tempo e economiza o tempo do investidor também, né? Eu trouxe exatamente 2 frases aqui que estão ditas naquele estudo que exemplificam isso, né? A primeira, na verdade, são 2 de empresas que investem em corporate ventures, né? A primeira dizendo aqui, a pior situação é um cold call de um empreendedor querendo investimento. A lógica do cold call é pior do que a do warm call, que por sua vez é pior do que a indicação de parceiros e de uma rede qualificada. Ou seja, você receber uma ligação falando, olha, investe em mim, talvez seja a pior abordagem. Você tem que conhecer muito bem aquele investidor, você tem que saber se ele tem fit com se ele tem fit com o que você está oferecendo, para justamente economizar o seu tempo e não se expor no mercado, né? E a segunda, a mesma coisa, que entender com quem conversar para não perder tempo do investidor e entender a regra do jogo. Isso é super importante, né? Entender o perfil do teu investidor é algo super importante, tem que ser super bem pensado antes de você, de fato, ir para o mercado e abordar investidores. Qual a governança correta, né? Cada tipo de investidor e cada estágio de operação exige um nível de governança diferente para a tua companhia. E quando a gente fala de governança, a gente está falando aqui de adequação do nível das tuas informações financeiras. Eu conheço empresas que são unicórnios, por exemplo, que têm processos financeiros internos ainda muito ruins, né? Porque não fizeram desde cedo um dever de casa de criar estruturas de governança à medida que iam crescendo. Você tem um acordo de acionistas bem feito. A gente está agora num processo de due diligence de uma startup mesmo, que com uma grande empresa brasileira, que já tem uma non-binding assinada e está indo para due diligence. E o que impressiona nessa empresa é justamente a preparação deles, como eles investiram com advogados antes para ter um acordo de acionistas bem feitos, para ter uma estrutura societária bem definida. Isso acelera muito o processo de investimento quando você entra numa fase de negociação. Se a situação dos acionistas minoritários está bem definida e transparente, né? Não é raro que startups, principalmente, tenham uma estrutura acionária muito pulverizada, porque receberam investimentos pequenos ao longo do tempo, mas ter não só um acordo de acionista eficiente, mas uma transparência nessa estrutura e alinhar expectativas entre esses acionistas é importante nesse processo. Que a empresa tenha uma situação fiscal bem resolvida é importante, não é raro também que a situação fiscal acabe ficando como uma prioridade, uma das últimas prioridades, e isso gera problemas depois no processo de due diligence, né? E por isso eu até sugiro aqui, e tem sido muito enriquecedor isso para as startups que a gente tem trabalhado, com quem a gente tem trabalhado, que é um processo de sell-side due diligence, né? A due diligence é um processo muito, normalmente, fundamental e um pouco penoso para as empresas menores, porque a exigência de informações, de documentos, de certidões, ela é bem grande. Isso pode, se você não tiver alguma coisa, pode descontar o valor da tua transação, o valor do investimento que vai ser feito. E eu encaro o seu site due diligence como se fosse quase como um simulado, sabe? De quando a gente ia fazer vestibular. Você passa por isso, por alguém te assessorando de uma forma muito mais consultiva do que alguém querendo entender o quão em compliance você está, quão bons são os seus números.
para ajudar você a passar por isso, a saber quais são as exigências, para antecipar modificações que você precisa fazer, para antecipar documentos que você vai precisar tirar e que podem levar algum tempo. Isso costuma deixar o processo de due diligence depois no buy-side muito mais rápido, muito menos tenso e muito mais fluido. Tá? Isso tem sido cada vez mais demandado e tem gerado bastante satisfação, digamos assim, de quem passa por esse processo. Tá? E eu trouxe algumas frases que exemplificam isso que a gente falou aqui, né? Que praticamente todas as empresas enfatizam a importância de se estabelecer um mecanismo de governanças formais em suas parcerias, como, por exemplo, conselhos, grupos de sponsor, mentorias. Isso, obviamente, a gente está falando depois do investimento, mas à medida que você tenha o costume dentro da tua empresa de estar organizado em conselhos, de ter algum tipo de governança, esse processo depois tende a ser também menos penoso de adaptação a uma estrutura maior que eventualmente você pode ter, ou a entrada de um investidor que pode exigir algum tipo de assento em conselho e dividir o poder, enfim, passar por essa prova, passar por esse processo de construir governança antes, também faz com que o processo, depois de uma transação, seja menos penoso. Outra frase aqui, é importante que o empreendedor ou o time de sócios possua, além de conhecimento técnico necessário na solução oferecida pela sua empresa, um produto ou um serviço, informações básicas sobre gestão, sobre processos, sobre finanças, articulação, negociação, navegação em estruturas empresariais, por exemplo. Isso é dito dentro do estudo por um dos investidores, as empresas que investem em corporate, né? E outra frase aqui também, que é uma conclusão do estudo: invista tempo e recursos em melhorar seus processos internos, em gestão da informação, procedimentos contábeis, tecnologia da informação. O investimento dará retorno no médio prazo de forma independente e aumentará as chances de uma parceria bem-sucedida. Essa é uma das conclusões do estudo e é muito ligada a essa parte de governança que a gente está falando. Business Plan Evaluation. É importante que o business plan seja bem estruturado, obviamente isso, mas eu já discuti, e eu trouxe isso aqui por isso, eu já discuti com empreendedores que tinham ideias, que estavam desenvolvendo ferramentas, que ainda não tinham, de fato, uma empresa, por exemplo, mas que tinham uma visão assim de 12, 18, 24 meses à frente sobre o seu mercado, o que eles queriam ser, mas não uma visão de longo prazo. Uma visão de longo prazo consistente com a capacidade da empresa é importante. Quando eu digo longo prazo, eu estou falando 5 anos, 10 anos à frente, né? Qual vai ser o teu posicionamento de mercado em prazo mais longo? O que você quer ser? Qual o teu desejo, né? Ter dados de mercado que corroborem a tua visão de longo prazo é importante. Isso faz parte de ter um business plan bem estruturado. Que a tua necessidade de capital seja dentro do teu business plan adequadamente endereçado, ou seja, se numa transação qualquer eu estou lá pedindo, sei lá, 30 milhões de reais por uma fatia da minha companhia, eu preciso dizer, eu preciso endereçar isso dentro do business plan, onde é que esses 30 milhões de reais vão ser usados, ou esses 10 milhões, enfim, o que quer que seja que você capture de capital, como ele vai ser usado em detalhes. É importante que isso esteja endereçado corretamente dentro do teu business plan. E é importante que você demonstre que tem um time experiente, com capacidade de entregar o business plan que você está colocando. Obviamente, você pode ter desejos dessa parceria que não sejam só o funding, que traga, como a gente falou em algumas páginas antes, que te traga capilaridade, que te traga acesso a novos mercados. E é importante também documentar nesse business plan, nessas conversas também com os empreendedores, com os investidores, perdão, qual o papel deles, mas é super importante apresentar bem o teu time e como
como as capacitações que esse time tem vão levar você a essa visão de longo prazo que está ali no segundo bullet, né? E um valuation realista, considerando taxas de retorno adequadas ao porte da tua empresa, do teu ativo. Quer dizer, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: não adianta a gente ter uma empresa em estágios operacionais, digamos assim, iniciais ou mais iniciais, e no meu valuation, na minha estimativa de valor, a gente ter taxas de retorno de 10%, 9%, 8%. Isso não vai acontecer. Eu já trabalhei em transações e em valuations também, que a taxa de atratividade era de 60%, 70%, dado o risco das projeções que você tinha, né? Então, é importante entender bem que investidores vão exigir retornos mais altos quanto mais inicial for o estágio operacional da tua companhia e lidar bem com isso, né? Aqui tem algumas frases que exemplificam isso tudo, né? Os investimentos são baseados na atratividade financeira, tanto a aproximação de ideias novas no mercado para tomar melhores decisões, como encontrar bons negócios que possam ter alguma sinergia com as business units. Aqui ele tá colocando mais o ponto de vista de um corporate venture capital, né, que pode ter sinergias com o negócio atual do investidor, mas ele diz lá no começo, né, ele tem que ter atratividade financeira. E você tem que deixar isso claro dentro do teu business plan. Qual é a tua atratividade financeira? Qual é o teu business case financeiro, né? É importante mostrar que a relação visa ao longo prazo, que ela não é pontual. Isso aqui é muito ligado a isso que eu falei, de ter uma visão de longo prazo muito maior. Você não aborda um investidor falando o que você vai ser daqui a 12 ou 18 meses. Você tem que tratar com ele das aspirações que você tem em prazo muito mais longo, porque é isso que eles buscam. Eles não buscam, numa empresa em estágios operacionais mais iniciais, retornos de curto prazo, né? E aqui a última frase é de um investidor também falando que eu começo olhando para o empreendedor, não somente o seu nível de preparo, mas também o seu comprometimento e ambição. Ter uma ambição grande, de longo prazo, que você consiga defender, é importante, porque isso tem um efeito sobre a confiança até que o investidor vai ter no teu negócio e no teu business plan, naquilo que você está falando. Plano para os recursos. O investidor precisa ser convencido de que o seu suporte, seja ele financeiro ou comercial de qualquer tipo, é relevante para o sucesso da companhia, ou seja, por que tem que ser ele? Isso é muito importante, você ter um discurso alinhado com cada um dos potenciais investidores com quem você conversa é algo importante, mas fazê-lo entender o quão importante é o suporte que ele pode te dar é algo muito relevante também. Fornecer detalhes, isso a gente já falou na página anterior, né, mas de como o capital vai ser usado com detalhes é fundamental para que ele tenha confiança no teu business plan também e se você vai usar os recursos de forma eficiente. Ter planos detalhados de como os recursos captados vão gerar crescimento no longo prazo, ou seja, exatamente o link entre aquilo que você quer, aquilo que você está pedindo e os teus objetivos de longo prazo que a gente falou na página anterior. Esse link é muito importante para eles, né? Aqui tem uma frase que exemplifica um pouco isso, né? Avalie potenciais parceiros com relação aos objetivos, aspirações e recursos disponibilizados, sendo mais rígido à medida que abrir mão de maior controle. Selecionar o parceiro correto, para qual e usar o discurso correto com ele é importante, é isso que está exemplificado aqui. E por último, ter um assessor é importante. Quando eu falo assessor aqui, eu não digo só um assessor para te ajudar na captação, um assessor financeiro. Qualquer tipo de assessoria, um assessor contábil para estruturar as tuas informações financeiras, um assessor jurídico, como a gente falou, para te ajudar em contratos, em acordos de acionista, na revisão, durante uma transação, na revisão do teu contrato,
de compra e venda, enfim, também assessor financeiro para captação. Que benefícios ele pode trazer? Bom, primeiro, eles trazem experiência de transações anteriores e que nem todo mundo fazendo a transação por si só vai ter, né? Ele trabalha numa agenda de maximização de valor. Muitas vezes, o produto que vocês têm por si só já é muito bom, muito atrativo, e o desafio de um assessor não vai ser vender aquele produto ou aquela empresa, mas vai ser maximizar o valor percebido pelos investidores para aquele ativo ou para aquela empresa. Representar o vendedor nas negociações. Isso aqui é importante porque se você senta numa mesa de negociação com um investidor, muitas vezes essas negociações elas podem chegar em momentos em que elas são ásperas, elas são rígidas. Em algum momento, talvez depois da transação, você vai ter que, como a gente fala muito, vai ter que deitar na mesma cama que ele. Vocês vão ser parceiros, vocês vão ter poderes sobre as decisões que são tomadas, vão ter que discutir. E se nesse processo de negociação você se desgastar ao ponto de não ter um bom relacionamento com o teu parceiro, com o teu acionista, isso pode te trazer problemas depois na condução do negócio, depois que a transação é fechada. Então, ter alguém que te represente, que faça o papel do bad guy, é importante também por causa disso. Um parceiro, um assessor, ele divide o risco da transação com você. Obviamente, ele é remunerado para fazer a transação, principalmente pela capacidade dele de maximizar valor, mas ele divide o risco desse processo com você. E um dos meios de você maximizar valor é criar concorrência. Um processo bem estruturado de ida a mercado pressupõe a concorrência, e concorrência pressupõe maximização de valor. Também, quanto mais atrativo for a empresa ou ativo que você está vendendo, né? Mas criar concorrência, um assessor consegue fazer de forma muito eficiente, porque tem experiência nisso, porque tem acesso a diversos investidores, porque tem experiência em representar e tocar um processo de atração de investimento com vários potenciais compradores ao mesmo tempo, que é muito mais difícil para o empreendedor que está focado no dia a dia do negócio também. Se você tiver uma potencial transação com 5, 6, 7 potenciais investidores, você vai passar por 7 due diligence, você vai passar por, enfim, tudo multiplicado pelo número de assessores, de investidores potenciais que você vai ter. Isso consome tempo, e esse é o preço que você tem que pagar por criar concorrência e tentar maximizar o valor do teu ativo e da tua empresa. Obviamente, ele tem custo, né? Contar com assessoria tem algum custo, mas ele costuma se pagar e gerar valor no longo prazo, né? Um dos conselhos e conclusões que tem lá no estudo que eu mostrei para vocês é: contrate apoio jurídico especializado para definição dos termos e condições da parceria, incluindo aspectos contratuais, societários, tributários, de proteção de propriedade intelectual, ou seja, contar com a ajuda de assessores, seja ele financeiro, jurídico, contábil, é importante para fazer um processo mais limpo, que maximize valor, que crie concorrência, que não prejudique o teu relacionamento com o teu potencial acionista depois da transação feita. Tá? Basicamente, era isso, Marco. Eu devolvo para você. Estou aberto a questionamentos, a perguntas que vocês possam. Boa. Obrigado, Otávio. Pessoal, fiquem à vontade para sinalizar sempre aqui no chat se alguém tiver alguma pergunta, que eu peço para vocês abrirem o microfone e fazer. Eu tenho uma ou duas perguntas no máximo, o espaço é de vocês, então vocês tragam as perguntas que vocês querem ter respondidas, mas como alguns já mandaram no formulário, eu vou começar com as que vieram pelo formulário. Otávio, você passou um pouco nesse assunto,
principalmente durante a due diligence ali, né, questões fiscais, acordo de acionistas e tal. Sendo bem direto, na sua experiência, quais são os principais esqueletos no armário que se encontra durante a due diligence que prejudicam o valor da empresa depois ou penalizam no valuation? E como empreendedor hoje já pode começar a se proteger? Tu comentou um pouco da due diligence sell side, parece uma boa forma, mas tem outras formas que o empreendedor pode começar ou deveria começar olhando já para isso, para evitar qualquer surpresa? Sim, sem dúvida. Os maiores problemas, principalmente para esse perfil de empresa, são relacionados a aspectos tributários e trabalhistas, né? Quanto mais informalidade você tem na relação com os teus empregados, maior o potencial contingência que alguém vai estar comprando a tua empresa também. Então, regularizar aspectos trabalhistas é muito relevante. Uma das empresas que eu até comentei durante a apresentação, que a gente está assessorando para uma transação com uma grande empresa brasileira de capital aberto, eles fizeram há cerca de um ano atrás toda a transformação da mão de obra deles. Não é uma empresa lá muito grande, a gente está falando de, se não me engano, umas 20 pessoas, talvez, mas eles passaram por esse processo há algum tempo, se estruturaram, contrataram advogados que os ajudaram a estruturar isso. E é importante lembrar que quando a gente fala de potenciais contingências tributárias, trabalhistas, o período em que você incorre em risco é 5 anos, né? Ou seja, se você começar a transformação hoje, você só vai estar livre de ter uma escrow, por exemplo, na tua transação, ou de não ter um desconto potencial na tua transação daqui a 5 anos, né? 100% livre daqui a 5 anos. Então, quanto antes você começar, melhor. Mas eu diria que, para empresas nesse estágio operacional, fiscal é importante, como eu falei, trabalhista é importante, e ter todos esses riscos, eu falei um pouco disso também, todos esses riscos relacionados à tua estrutura societária hoje, acordos de acionista e tal, bem estruturados. Essa empresa que a gente está assessorando, que está em due diligence agora, fez de forma muito bem feita durante os últimos meses, aproveitou muito a pandemia para isso, e a gente está começando agora, a gente está aqui começo de novembro, a gente quer ter closing na transação, pelo menos esse é a meta, até 18 de dezembro, ainda antes do Natal. Isso seria impossível, certamente, se eles não tivessem feito esse investimento em se estruturar, de fato, tendo contratado advogados para ajudá-los a fazer isso nos meses anteriores. Boa, assim, você falou, né, Marco, da sell side due diligence. Esse é um tipo de serviço que ajuda a identificar exatamente quais são as fragilidades que a tua companhia tem, tanto do ponto de vista financeiro e contábil, quanto do ponto de vista tributário, trabalhista, previdenciário, enfim. Eu recomendo porque ele pode funcionar quase como um diagnóstico de riscos de uma potencial transação que você vai fazer, e certamente ajuda a maximizar o valor da transação. Boa, perfeito. Como já diz o ditado, né? Com médico e advogado não se economiza. Boa. Fizeram uma pergunta aqui no chat, Léo, se você quiser abrir e complementar a pergunta, mas ele mandou aqui, em que momento conceder ou não exclusividade aos investidores? O processo todo é conduzido, principalmente quando você tem um processo. Essa é uma preocupação que você não tem se você está fazendo uma transação com um investidor potencial só, né? Se você está fazendo com um, ela já é, por definição, desde o começo, exclusiva. Mas quando você está fazendo uma transação ou está organizando um processo concorrencial, essa exclusividade, normalmente, ela é dada no momento em que você recebe as non-binding offers, né, as ofertas não vinculantes, e escolhe a que é mais adequada ao que você deseja, porque
não é só valor também, isso é importante dizer, não é só valor que importa. A estrutura de governança depois da transação, às vezes, é tão relevante quanto o valor. Você pode abrir mão de certo valor para ter mais poder de decisão sobre a tua companhia. Então, você escolhe a que é mais vantajosa para você e pode entrar numa exclusividade por um período de alguns meses, ou alguns meses, até que a transação seja fechada. Mas, normalmente, isso acontece depois de você receber ofertas não vinculantes. Perfeito. Obrigado. Show. Interessou, Léo? Sim, sim. Boa. Então, surfando na tua resposta, Otávio, você comentou um pouco, né, da relevância dos termos, né, e da governança, mais do que, às vezes, só o valor, o valuation. A gente vê que existe, naturalmente, uma diferença muito grande de conhecimento desses termos e do que é normal desse tipo de acordo e do que é exagerado por parte do investidor, quando a gente fala, né, entre o investidor e o empreendedor. Se o empreendedor quisesse saber o must-have conhecimento sobre esses termos, sobre as cláusulas mais comuns de um acordo, o que é abusivo, o que não é, tem um jeito tem um lugar para ele se capacitar? Quais são os termos que são mais comuns você vê? Quais são os termos que normalmente quando você vê já é uma red flag de, opa, isso aqui é um pouco abusivo, não é natural ter isso em deals desse perfil? Consegue ajudar a gente com isso? Como o empreendedor se capacita? Não existe, pelo menos de acordo com o meu conhecimento, não existe nenhum curso que diga isso, né? Até porque cada transação é uma transação, né? Algo que pode ser abusivo em uma, pode não ser em outra. Isso também vai depender muito dos termos da transação, de quanto você está vendendo da tua companhia. Enfim, o que eu aconselho é que, por exemplo, vocês aqui na Endeavor têm um ecossistema de diversos empreendedores que podem ter, alguns deles podem ter tido a experiência de passar por transações como essa. Então, procurar investidores na mesma situação, que passaram pela mesma situação que você está se propondo a passar no passado, mais de um, por exemplo, 3, 4, 5, e discutir com eles um pouco do aprendizado, dos lessons learned desse processo, é muito relevante. É a melhor escola, para mim, que pode ter. Agora, voltando ao meu último slide lá, se você tem dúvidas sobre isso e você precisa de ajuda para entender se esse é o melhor, se essa oferta é melhor do que a outra, quais são os riscos que a governança imposta numa oferta pode ter sobre outras, enfim, ter assessores que te ajudam nesse processo é importante, jurídicos ou financeiros, porque, de fato, um documento, uma oferta não vinculante, por exemplo, mal escrita, que dê margem a interpretações distintas e diferentes, pode te levar a perder muito tempo numa transação, você investir 2, 3 meses num processo de due diligence que é árduo, para no final, quando você for revisar só o contrato, você entender que a interpretação daquilo que estava escrito numa oferta não vinculante é diferente da que você teve, né? Que o investidor tem, é diferente da que o empreendedor tem. Então, desde já, está bem assessorado juridicamente, contabilmente, financeiramente, também vai reduzir o risco de um acidente como esse, digamos assim. Tá? Então, se eu pudesse resumir aqui, a resposta é: converse com empreendedores que passaram por essa experiência e seja bem assessorado. Contrate assessores que vão te dar a confiança de que o processo vai ser bem feito, né? Porque, como eu disse lá no meu último slide, ele tem custo, ter assessores tem custo, mas certamente esses custos, isso está dito em uma das frases que está lá do estudo, eles se pagam no longo prazo. Marcos, você me permite fazer uma pergunta provocativa? Claro, Joia. de casa já, né? Obrigado, Marcos. Olá, Otávio, tudo bem? Tudo Deixa eu bem, explicar o César? porquê da minha pergunta, tudo ótimo.
Bom, para quem não me conhece, eu sou o Marcos Sêmola, sou sócio de Cyber da UI, e a pergunta que eu vou fazer foi por ter me surpreendido e não ter visto essa pergunta feita por vocês. Eu acho que ela é muito importante, porque eu tenho uma experiência particular como investidor anjo e como acelerador também de startups, né? E é muito comum que as startups que percorram o trajeto do early stage até chegarem no scale-up e então avançarem, elas, quando chegam nesse estágio, já têm um cap table muito bagunçado, né? É muito natural. E essa costuma ser uma dúvida de muitos empreendedores, bem como uma barreira de entrada de muitos investimentos de maior porte, Series A, etc., justamente por encontrar a empresa nessa grande desequilíbrio de cap table. Você tem, Otávio, alguma dica para dar para quem nos está assistindo sobre como mitigar esse risco, de preferência preventivamente, para que isso não seja um fator impeditivo de negócio? Se diz da tua estrutura societária, digamos assim. Societária, exatamente. A distribuição societária depois de várias rodadas de microinvestimentos. E detalhe, né, para passar a bola redonda para você, é muito comum também, e ninguém deve se penalizar por isso, que o investidor, o empreendedor no estágio inicial, ele, por falta de conhecimento e talvez necessidade iminente de capital, ele não saiba de fato negociar o equity, não perceba o valor do equity, né? E por isso acabe destruindo a estrutura do cap table. É isso. Eu acho, Sêmola, que tem... Bom, obrigado pela pergunta. De fato, eu acho que é relevante. Eu tratei um pouco disso na apresentação, mas vou falar um pouco mais aqui. Primeiro que eu acho que no momento em que você tem um investidor, seja ele um pequeno, minúsculo investidor ou um grande investidor, é importante que você eduque esse investidor, né? É importante ele entender o que está sendo feito na companhia, a agenda de criação de valor. É importante que ele entenda que você vai buscar, desde o começo, que você vai buscar voos mais altos no futuro e que em algum momento não vai ter espaço para ele dentro da estrutura da companhia menor, que ele está entrando como uma oportunidade de investimento que vai ter o retorno dele, mas que em algum momento uma grande empresa pode não querer um investidor minúsculo como seu sócio, né? Essa transparência com o teu investidor, para mim, é algo super relevante desde o começo. E à medida em que esses investidores menores vão entrando dentro da tua estrutura societária, é importante que eles entrem, como eu falei, já sabendo disso, né, dos voos que você quer dar, e já, de alguma forma, incluídos dentro de um acordo de acionista que te dê o poder, em algum momento, de tomar a decisão por eles, se isso for necessário, né? Você pode encontrar dificuldades em fazer uma transação porque um determinado investidor que tem nem 1% da empresa não quer vender as ações dele, e quem quer comprar não quer ter esse cara como um investidor na companhia que ele está comprando, ou que está comprando controle, ou que está comprando uma parcela. Então, é importante que você tenha uma assessoria jurídica desde o começo, de fato, boa, que te ajude a fazer um acordo de acionistas eficiente, que te dê o poder, de alguma forma, se não amigavelmente, mas que te dê o poder de tomar decisões por eles em algum momento e fazer com que eles saiam da estrutura, se isso for necessário. E a criação dessa agenda de transparência com o teu investidor é importante desde o começo para você criar um relacionamento de confiança mútuo, né? De que ele vai saber que quando você precisar, quando o investidor minúsculo, menor, precisar sair da estrutura societária, precisar vender a sua participação, de que isso está sendo feito da forma correta, no momento correto, que ele não está sendo prejudicado por isso. Então, para mim, as duas coisas principais são transparência desde o começo e um acordo de acionistas bem feito também desde o começo. Se você não fez isso no momento em que eles entraram, em algum momento, senta numa mesa com esses caras, fala quais são os planos para a tua empresa,
e naquele momento coloca um acordo de acionistas que te dê essa liberdade. Boa, Otávio. Então, agora, esse ponto que você falou no final, acho que é relevante. Quem está nesse momento agora, eventualmente, tem um sócio indesejado ou que tem muita participação ou que já não tem mais relevância, eventualmente você vai querer diluir numa próxima rodada, melhor momento de fazer esse papo é o quanto antes. Ou vou atrás no mercado, entender se tem alguém e depois eu faço a conversa. Porque às vezes a gente vê os empreendedores falando, né? Vai empurrando, fazendo. Vai empurrando com a barriga e quando eu tiver o cheque, daí eu vou conversar. Exatamente. Faz Isso tem que ser feito antes, porque isso pode ser um fator que não só atrasa a sua transação, o teu investimento, como impede. Em alguns casos, isso pode impedir. Se um investidor, se você não tem um acordo de acionistas bom, o investidor não quer sair, e quem quer comprar não o quer, lá, isso é um fator que faz com que a transação não aconteça. Então, você pode perder oportunidades boas para isso, ou atrasar também um investimento se você não tiver isso desde o começo, né? Então, o momento é ontem, para você racionalizar a tua estrutura societária, ter uma relação de transparência com os teus investidores, os teus anjos, as primeiras rodadas de captação que você fez. Otávio, me permite fazer um comentário complementar também com base em experiência própria, né? Em uma startup. De fato, a assessoria jurídica ela não é só importante, como é importante que ela seja orientada ao desejo do empreendedor em construir um instrumento, que é o acordo de acionistas, que seja capaz de se antecipar ao máximo possível de situações futuras, né? Para que aquilo não seja, de fato, um motivo de discussão ou até mesmo de não se chegar num acordo. Então, um exemplo prático para vocês, né? Nenhum de nós está livre do falecimento. Por definição, se você tem participação numa startup, os seus herdeiros adquirem aquele direito. O que não significa que os outros sócios queiram que o herdeiro assuma o papel executivo naquele negócio. Então, são detalhes que às vezes fogem à nossa percepção, mas que, com um bom advogado, pode ser previsto, e uma vez previsto, vai tirar da frente uma série de pontos de atrito para um aporte de uma empresa grande, né, um investimento de maior peso. Então, realmente, eu ratifico a importância de investir tempo em diálogo e dinheiro num bom profissional do direito. Hoje existem, perfeito, Samuel, você está 100% correto, e hoje tem bons escritórios de advocacia menores com experiência em assessorar empresas menores também nesse tipo de demanda, né? Você não precisa ir para as grandes casas de direito para ter uma boa assessoria jurídica numa transação, para fazer um bom acordo de acionista. Tem casas menores, mais acessíveis e com a mesma qualificação de uma grande empresa e com mais experiência até nesse ecossistema e que podem ajudar nessa agenda, né, de governança. Perfeito. E é bem isso que você falou, né? Por mais que você tenha um bom advogado, eventualmente resolve os seus problemas trabalhistas, não dá esse negócio para ele resolver. Isso. Se não tiver experiência, é igual, né? É outra expertise. Então, procurar um especialista eu já tive contato, Marco, com empreendedores que falavam, mas o meu tio, o meu primo é advogado, ele me ajuda com isso. Se ele não tiver a experiência necessária, ele não vai fazer como o Samuel falou bem, ele não vai ter experiência necessária para prever todos os acontecimentos que podem acontecer e pode deixar algum fio solto. Então, por mais que seja um advogado competente, tem que ter experiência. Então, isso é bem importante. Perfeito. Otávio, você fica com a gente até o final, não fica? Fico sim. Boa. Eu vou aproveitar para a gente passar para o Flávio, para garantir que a gente consegue falar também de IPO, e no final a gente faz o Q&A, obviamente, com o Flávio e contigo também, se tivermos ainda algumas perguntas. Claro, combinado. Obrigado, gente. Boa. Flávio,
espaço é teu, fica à vontade. Joia, obrigado, Marco. Boa noite já a todos aí. Prazer falar novamente aqui nesse evento com vocês da Endeavor. Eu que já estive fazendo esse evento, participando desse evento junto com a Endeavor, quando eu era sócio do escritório de Belo Horizonte. E é sempre muito bom. Acho que é uma turma, uma energia maravilhosa que a gente traz aqui, né? Eu vou cobrir o tema que é a IPO, Marco, mas eu queria só entender como é que a gente está no tempo, considerando aí que talvez a gente esteja um pouco atrasados, um pouco estourados, né? Qual que é o plano aí para fechar? A gente tem um horário, acho que... A gente tem reservado o horário de vocês até às 19, então assim... Até às 19, tá ficar bom. mais, ótimo também, mas... Ok. Então, eu vou compartilhar aqui a minha parte. Vocês enxergam aqui a minha tela? Agora sim. Joia. Bom, esse tema do IPO, ele é um tema que, nesse momento de mercado tão aquecido, aí, né, todos estão vendo um movimento extremamente relevante de ofertas públicas, ou do IPO, né, que é a primeira oferta, e isso, sem dúvida, como a gente vê aí um caso de sucesso citado aí pelo Marco, da Melius, uma empresa Endeavor, a gente está com eles há 3 anos aí, trabalhando juntos em processos de auditoria. É muito satisfatório ver um caso de sucesso desse acontecendo no dia de hoje, com um bom sucesso aí na oferta efetuada hoje, novo mercado. Então, assim, né, é um sonho factível, é um sonho que pode ser realizado. Eu acho que exemplos como esse sempre trazem aí energia, né, sempre trazem uma motivação para todos nós acreditarmos aí nessa possibilidade, né. Obviamente, essa jornada do IPO é uma jornada que nós temos aí que considerar que não é uma jornada que você faz sem uma boa preparação. Tudo aquilo que o Otávio falou e cobriu, de certa forma, vão contribuir de forma muito relevante a essa preparação, essa jornada de preparação, né? Obviamente, a jornada de preparação, né, existem desafios, né? A gente fica pensando, puxa, essa janela está aí, eu estou perdendo essa janela, né? Mas é sempre importante perceber que o mercado são ciclos, né? Você tem ciclos de janelas que abrem e fecham em decorrência de vários fatores, sejam eles fatores macros, internacionais, sejam questões do Brasil, seja de política, seja de liquidez, seja de um momento que não está dentro exatamente do controle da companhia, né? Então, se você não está preparado para entrar nessa janela que está acontecendo agora, né, eu acho que você tem que pensar que janelas abrem e fecham, né? E isso certamente, então, terá oportunidades. Obviamente, a gente tem no Brasil alguma expectativa de continuidade de janela para o próximo ano, com essas taxas de juros historicamente as mais baixas que nós estamos tendo, negativas, inclusive, há uma liquidez, há um interesse por renda variável aí, isso é indiscutível. A gente também tem o dólar, no caso, em relação ao real, sobrevalorizado, que traz também aí possibilidade de entrada de investimentos internacionais com os ativos mais baratos, né? E, portanto, existe aí uma perspectiva de uma janela um pouco maior, mas ainda que não seja nessa janela, porque a gente sabe que um processo de preparação bem sucedido leva-se em torno de 24 meses. E isso é uma questão que no Brasil, muitas vezes, tem muita gente que quer fazer e quer entrar e não leva em consideração um prazo de preparação, um prazo adequado de preparação, né? É muito comum a gente ver empresas que chegam até a gente, né, falam, eu quero fazer um processo de abertura de capital. E essa empresa não está preparada, né? Em muitos casos, e eles não se tornam públicos, né? Porque você só torna público aquilo que fez o processo de, pelo menos, o primeiro filing na CVM, aquele primeiro pedido, né? Ali você tem conhecimento, mas muitos não chegam naquela fase. Não chegam naquela fase e, portanto, não se torna público. Tem problemas no processo, que envolve todas essas discussões que o Otávio trouxe, e que pode frustrar
frustrar aí um processo de oferta, né? Obviamente, envolve planejamento, sem improvisação. E mais do que isso, né, é você começar a agir como companhia aberta antes do IPO. É muito importante que isso já esteja disseminado dentro da entidade, né, em todos os níveis, porque é um processo também de education, né? E isso passa por uma equipe qualificada, passa por você ter aí uma governança para o processo, passa por você ter pessoas qualificadas em todas as áreas que vão estar dentro dessa jornada. Aqui é uma lista não exaustiva de prós e contras, né? IPOs é uma discussão que a gente sempre traz, né? Por exemplo, né, todo mundo vê que o IPO traz exatamente, né, um acesso ao mercado de capitais para captação de recursos, seja na primeira oferta, seja em ofertas subsequentes, né, as chamadas follow-ons, seja também para mercado de dívida, né, você já registrado, né, você tem a opção sempre de verificar qual que é a melhor opção para você fazer um processo de captação de recursos, né. Você tem a flexibilidade para negociar ações. Essas ações, se elas tiverem boa liquidez, elas servem para você, inclusive, facilita processos de aquisição, de fusão, visando aí o crescimento, né? E você, então, tem uma moeda para operações mais sofisticadas, né? Você tem um prestígio de marca, você torna-se uma empresa pública, isso te traz visibilidade de mercado. Você tem liquidez, né? Essa liquidez é importante, seja no primeiro momento da oferta do IPO. Hoje a oferta da Melius, ela trouxe uma oferta primária e secundária, isso significa que parte dos recursos estão na companhia, mas principalmente os sócios puderam ali realizar, né, parte do trabalho, então eles tiveram aí liquidez, um movimento de liquidez muito relevante certamente para o sócio, né? Você tem, sendo companhia pública, você está num patamar que você atrai talentos, né? Isso te dá uma condição de, puxa, talentos querem se juntar a grandes marcas, a grandes companhias que estão aí valorizadas, né? E você tem também condições de trazer um plano de pagamentos vinculado à performance, com os famosos stock options, né? E muito atrativo também para retenção e para atração de talentos, né? Obviamente, tem os lados contrários, né? O lado contrário aí, a gente pode falar de pressões de mercado, né? Pressões de mercado que vêm no sentido que você tem que cumprir com as suas promessas, né? Com o plano de negócio, com as estratégias, você passa a ter aí a necessidade de prestar contas ao mercado de uma forma geral, aos stakeholders, né? Essa prestação de conta a novos stakeholders é uma coisa que você não estava acostumado. Você tinha ali um grupo pequeno de sócios e entre vocês mesmos ali, vocês eram ágeis na questão ali da prestação de conta. Aqui não, aqui você tem, inclusive, que arcar com maiores custos, né, para manutenção de uma estrutura de companhia aberta. Isso inclui aí uma área de RI, né, de relação com investidores, custos com auditores, custo para manter uma estrutura de governança, isso inclui conselho de administração, comitês de assessoramento, comitê de auditoria, por exemplo. Isso traz aí custos que você hoje não tem, né, no seu negócio. Você tem deveres de uma companhia aberta perante o mercado e perante a CVM, tanto nos quesitos de prestações de contas, publicações de demonstrações financeiras, publicações de fatos relevantes, você tem também, você está sujeito a questionamento, você está sujeito a fiscalização, né? O custo do IPO é um tema que envolve aí sindicato de bancos, envolve advogados, envolve auditores, envolve assessores, pode ser também colocado como ponto contrário. Você tem aí custos adicionais de publicações, que são caras, né? Publicações de demonstrações financeiras, publicações de atos societários, decisões, fatos relevantes. E eu já tinha falado aqui da prestação de conta a novos stakeholders que você muitas vezes não conhece, né? Então, eu acho que, apesar de tudo isso aqui, você pode falar, poxa, vale a pena? Né? Eu entendo que sim, eu acho que se você faz aqui o contraponto dos pontos prós e contras, acho que, e baseado aí na experiência que a gente vê, né,
é sempre aí bem favorável aí à questão dessa mudança de patamar, né? Eu vou cobrir aqui, de uma forma rápida, essa questão aí de um cronograma ou dos work streams, né, típicos aí de um processo de IPO, né? Então, você vê que nós temos quatro grupos, né, que são considerações estratégicas de planejamento, depois a preparação, o IPO propriamente dito, né, como transação, e depois o pós-deal, né, o pós-IPO, você sendo uma companhia aberta. É isso que nós vamos explorar um pouquinho aqui. Então, cada slide aqui seguinte vai cobrir um pilar desse aqui, que estão aí relacionados a essa jornada do IPO, né? Antes do IPO, né? O Otávio falou muito aqui de preparação, no sentido também da importância de você considerar bem questões como o seu business plan, como que você está, o seu perfil de crescimento, a sua necessidade, a estrutura de capital, o valuation e o equity story. O equity story é, né, por que alguém compraria a minha ação, né? Por que alguém compraria a minha empresa, né? Então, eu acho que essa fase aqui é uma fase que você, quando você passa por um processo como esse, de ter tido experiências, né, em processos anteriores, como uma participação de um venture capital, de um private equity, ou de você já ter feito aí um grau de maturidade, né, você já está bem adiantado nisso aí. Por incrível que pareça, a gente vê hoje empresas de grande porte, onde nada disso aqui está consolidado, e que vem aí buscando, vem falando aí de uma agenda de IPO, né? Tem ali, talvez, algumas considerações ainda no business plan, algumas questões ligadas ainda à valuation, algumas questões ligadas à estrutura societária, que está aqui, a análise da sua estrutura societária. Por quê, né? Como o Otávio colocou aí, a partir da pergunta do Sêmola, a gente tem aí discussões societárias que podem ser deal breakers para uma operação como essa aqui, né? Então, nessa fase também do IPO, pré-IPO, é muito importante você revisitar esses aspectos das considerações e planejamento do IPO, né? Aqui, a gente coloca que o ideal, tipicamente, é que isso seja 24 meses antes do IPO, né? Na prática, a gente vê muita gente querendo fazer o IPO agora e que esses pontos aqui, que são estratégicos e que deveriam ter sido considerados muito antes, né, eles ainda não estão exatamente maduros, não estão exatamente preparados. E você pode ter frustrações, né? Não sei se vocês perceberam aí, nas últimas 2, 3 semanas, o volume de IPO diminuiu e a gente vê algumas frustrações de operações que se tornaram públicas aí. A gente sabe, né, muitas vezes aí baseado em informações não públicas, que são vários os fatores, inclusive fatores internos, seja porque o equity story não foi bem contado, seja porque há uma frustração no valuation, né, e você fala assim, poxa, você chegou na porta do gol ali e não conseguiu marcar o gol, né? O que deu errado? Eu acho que o que a gente vai aprender de vários casos aí, inclusive muito grandes, que estão frustrando ali, é que uma preparação, ela tem, de fato, uma relevância muito grande aí nessa jornada. Talvez alguma coisa do valuation, expectativas de valuation, aquilo que você entende que vale, aquilo que o mercado precifica, né? Por mais que tenha liquidez disponível, e se fala que no Brasil hoje tem algum trilhão de reais aí, que está ávido por papéis de renda variável, por ações, por que eu não consigo emplacar meu negócio ali, né? É óbvio que tem uma seletividade, óbvio que tem algumas incertezas, pode ser por segmento, pode ser por questões ligadas às últimas perturbações que a gente está vivendo aí com eleições dos Estados Unidos ou com alguma questão relacionada aí ao Brasil, que não emplaca as reformas, mas muitas do que a gente ouviu falar está ligado
exatamente ao ativo que está sendo apresentado, ao valuation daquele ativo, a frustrações relacionadas ao próprio negócio, e não exatamente as questões macro, né? Aqui eu passo, então, para o processo de preparação, que seria um processo, idealmente falando, de 12 meses, entre a data desejada do IPO, né? Essa data, obviamente, ela é móvel, né? Obviamente, você tem que ter um PMO, né? Um roteiro de execução desse IPO, né? Você tem que ter uma estrutura de governança corporativa, uma área de relações com investidores, você tem que também preparar as políticas da companhia, né? Você faz isso com apoio de assessores, com apoio de advogados, você precisa você, inclusive, se você vai para novo mercado, você tem que ter já uma preparação bem anterior, que é aquela que vai funcionar pós-deal. Você não vai conseguir formar um time envolvendo aí sua área de RI ou a sua estrutura de governança, que são ali seu comitê de auditoria, que é obrigatório para o novo mercado, ou seu conselho de administração. Você não forma, de acordo com as regras do novo mercado, onde você tem que ter 2 independentes na estrutura do conselho, você não forma isso no dia do IPO, né? Você tem que, inclusive, buscar essas pessoas que estão alinhadas com o seu negócio, alinhadas com a sua cultura. Muito se fala hoje aí de soft skills. As pessoas têm que estarem ali e você vai formar um time que vai estar agregado. Então, isso toma tempo, né? Por isso que você não faz isso ali na hora do IPO, né? Você tem que fazer alguns ajustes finos aí no seu plano de negócio, né? Você tem que estar sempre checando se ele está maduro o suficiente, né? Você tem que ter uma equipe externa adequada. Você vai discutir isso com um sindicato de bancos, com advogado, seu auditor independente, né? Você tem que ter um bom cronograma, né? A questão do equity story, que a gente sempre fala, né? Você tem aí que entender o que são os valores do seu negócio, né? A percepção de valor, o que você traz de diferente, o que você tem de atratividade, né? Isso tem que ser bem explorado. Então, você tem que fazer esse desafio, né? O desafio que você faça a si mesmo com relação ao grau de valor, ou percepção de valor que você tem a partir de feedbacks. Você vai testando essa tese, né? Enfim, você tem que imaginar cenários, né? Cenários que você vai, obviamente, a questão dos mercados ou das janelas de mercados que existem, como são cíclicos, né? Mas uma vez que você já vem numa preparação e uma vez que você já tem isso bem delineado, né? Você está apto a entrar numa janela tão logo ela exista, né? O ponto da execução propriamente dita do IPO, que é uma atividade muito intensa, né? A execução, ela normalmente acontece aí num período de 2 a 3 meses, entre a data da liquidação, vamos dizer assim, né? O que a Médios fez hoje foi a liquidação da oferta. É um trabalho de execução aí de pelo menos 3, 4 meses aí que vem fazendo, né? A questão de preparação de documentos aí de acordo com a regra da CVM. Se você tem ali informações financeiras, você tem um prospecto de oferta, você tem o formulário de referência, você tem os trabalhos dos auditores para emissão de carta conforto. Esse trabalho tem discussões longas, tem discussões com todos aqueles que estão envolvidos, auditores com advogados, auditores com bancos. Não é um trabalho intenso. Normalmente, nessa época aí, a companhia e todos os assessores vão estar rodando aí numa jornada de 24 horas por 7, é o que a gente está vendo agora, né? Documentos circulando, né? Tem as sessões de roadshows que você vai apresentar a companhia, tem a construção do book building, que são aqueles que vão garantir a sua oferta, né? Tem os pedidos de CVM, tem os prazos com a CVM, né? Porque você entra com um pedido de registro, ela vai revisar o documento, ela devolve, muitas vezes em comentários que você tem que endereçar. Não é incomum vir comentários bem, vamos dizer, desafiadores, né? E, eventualmente, podem até, a gente já viu a partir de comentários e pedidos da CVM, que atrapalhou a oferta, que frustrou a oferta, né? Porque você tinha ali, ou falta clareza em algum item, algum ponto, por exemplo, transações com partes relacionadas, estrutura societária. Não é incomum você ter
discussões ali que você não tem como solucionar de forma imediata, o que pode, inclusive, frustrar a sua oferta. Então, assim, é um trabalho muito intenso e de muita relevância aí no processo de oferta. Depois que tudo isso foi feito, né, eu acho que é o tempo, então, de comemorar o IPO, que é essa bandeirinha que tem ali no cantinho, né? Você vai lá, portanto, para um processo muito importante, que é a liquidação, né? Vai tocar o sininho da bolsa, muito feliz, mas vem a vida pós-deal. E essa vida pós-deal, ela não é simples, né? É interessante que todo aquele time que te trouxe até o altar, ele vai embora e você vai ficar com a companhia, né? Você tem uma companhia agora aí numa condição de companhia aberta. E os desafios continuam, né? Os desafios continuam porque você tem ainda a questão de executar o plano apresentado, né? Você tem que prestar contas, como eu falei, desse plano, você vai ser pressionado para o mercado, você vai ter que tomar decisões, e essas decisões, muitas vezes compartilhadas, você presta conta dos seus atos, né? Você tem aí expectativas de investidores, você tem aí a questão da sua governança corporativa, né? Aderência, ela tem que te ajudar, ela tem que vir para te ajudar, ela tem que... Uma vez eu participei de uma apresentação sobre governança corporativa, e o Salim Matar, da Localiza, que inclusive ele tem aí uma relação com vocês muito forte, ele falou para a gente o seguinte, né? Me diga quanto que você remunera o seu conselho de administração, que eu te falo quanto estratégico ele lhe serve. Né? Então, muitas vezes, essa questão de você estar com uma governança corporativa muito bem construída, ela pode te alavancar ainda mais. Né? Não é cumprir tabela, o que ele queria dizer no final do dia é uma estrutura de governança corporativa, não é para cumprir a tabela, não é para cumprir a regra do novo mercado. Né? Eu acho que ela pode te impulsionar, ela pode te levar a um patamar ainda maior, ela pode ajudar aí a manter o preço da sua ação, né? Ou fazer que ela ainda valorize cada vez mais após o IPO. Né? Você tem aí a questão de divulgações externas de qualidade, né? Na medida em que você começa a fracassar em informações externas, começa a ter erros, começa a ter reapresentações de informações, você também pode aí criar um problema, deteriorar o valor do negócio, criar, vamos dizer, aí desconfiança sobre a sua capacidade de entregar e de governar o negócio, né? Você tem sempre aí uma questão da sua estrutura de relação de investidores, um calendário de informações e a dose daquilo que você divulga, né? Saber acompanhar bem aí o seu negócio e prestar essas informações após aí o evento do IPO. Isso aqui também não é exaustivo, né? Mas é o que eu gosto de chamar atenção, e aqui eu vou concluindo, é essa pergunta que você tem que fazer a si mesmo, né? Eu estou pronto? Né? Essa questão de selecionar a bolsa de valores, o segmento de listagem que você pode entrar. E aí hoje a gente vê aí, por exemplo, Melius entrando no novo mercado, né? Ela já foi para um novo mercado, né? Talvez ainda no Brasil os mercados de acesso ainda não decolaram. Tem várias discussões, vários task forces que já foram feitos, alguns incentivos, e você vê uma Melius, né, que vai para o novo mercado e foi muito bem, né? Selecionar bem assessores. Essa questão de assessores, aí o Otávio já falou bastante, assessores, advogados, né? Eles têm que vir para ajudar, né? Então, eles têm que ter um alinhamento com o seu propósito, com a sua cultura, com seus valores. São aqueles que vão, de fato, te ajudar, né? Não estão só interessados em ganhar o dinheiro dele, mas que vão te levar a algum lugar diferente, né? Conheça seu potencial, o potencial do comprador, do seu investidor, né? Para você entender o que vai influenciar no preço da ação e para que você possa ali também endereçar os assuntos que vão te ajudar a alavancar o negócio. Enfim, Marco, acho que a jornada do IPO, de forma rápida, é essa aí, né? E eu fico aberto também aí para alguma questão que a gente possa ajudar e contribuir. Boa, Flávio. Obrigado.
mesma coisa que foi com o Otávio, tem algumas perguntas que vieram das inscrições, mas, pessoal, o espaço é de vocês, espero que vocês tragam as dúvidas que vocês têm. Flávio, a pergunta mais recorrente do pessoal que se inscreveu é com relação aos custos, né? Fazer IPO não é barato. Então, assim, das mais diversas formas, né, veio a pergunta, quais são os principais custos, que você já passou um pouco, quão grande a empresa tem que ser para justificar esses custos, faz sentido o empreendedor, né, quando você põe isso na balança, de uma maneira geral, assim, sobre os custos de fazer IPO. Você vê ali em um dos meus primeiros slides, ali nos prós e contras, né? Eu coloquei o custo do IPO, né? O custo do IPO ele fica extremamente caro quando você morre na praia, quando você chega até ali e não entra, né? Porque, de fato, né, tem ali... E outra coisa, né? O custo de preparação, se você pensar bem, ele não está só relacionado naquele custo que está ali na hora da execução, né? Ele está desde antes, né? Todo esse processo de manutenção ou de você já agir como uma companhia aberta antes do IPO, ele requer um bom investimento, né? Você tem ali uma estrutura que você já tem que começar a considerar, envolve comitês, envolve conselhos, envolve a questão de você ter assessores. Essa preparação toda, de fato, ela já é um investimento para o IPO. Por outro lado, quando você faz esse dever de casa, esse processo de preparação, você pelo menos está mitigando de forma bem relevante a possibilidade de você morrer na praia por sua única e exclusiva culpa, né? Obviamente, você pode morrer na praia porque o mercado fecha. Você está com tudo ali pronto e, de repente, o mercado fecha, acontece alguma coisa que você não controla, de natureza macro, internacional, por exemplo, e você pode morrer na praia por essa razão. Mas, enfim, você está preparado, se não for nessa janela, você pode entrar numa próxima. Então, vamos excluir esses custos. Vamos falar dos custos da transação propriamente dito, né? E aí você está falando de custos de advogados, a maioria dos advogados, né? Em que trabalham também, na maioria das vezes, com honorários baseados em horas, não estão atrelados ao sucesso da operação. Você tem os honorários dos auditores, que envolve não somente a auditoria, mas também a emissão de uma carta conforto. Você tem ali também a parte de... Pode ter algum outro assessor que você contratou para algum tema específico, e você tem ali... Esses custos são públicos, tá? Você pode acessar aí as ofertas e você tem lá os custos da transação. E a parte dos bancos, que costuma ser a parte maior, e muitas vezes a parte do banco está atrelada ao sucesso, né? Então, é um percentual daquela operação. E aí, se você faz uma operação muito pequena, esse custo fica relativamente mais alto. Se você faz uma transação maior, ela fica relativamente mais baixo, né? Então, eu diria o seguinte, você tem essas informações públicas que variam bastante, variam pelo porte, pelo tamanho, pelo mercado que está indo. Quando você tem o tal do esforço internacional, você tem mais documentos e tem os documentos internacionais de oferta que encarecem também. Mas eu te falo, o que eu te falaria aqui de uma forma geral fica muito caro quando frustra, porque você tem todo esse pagamento, todos esses custos que foram incorridos e você não tem a entrada de caixa. Sendo bem sucedido, as pessoas acabam esquecendo, tá? Tanto esquecem que vão para um follow-on. É igual aquele negócio do filho lá que acontece, né? Você fala, não vou ter mais filho, daqui a pouco você tem outro. Mas é isso mesmo, você vai para outro follow-on, você topa, principalmente se o case foi bem sucedido do ponto de vista dessa relação custo-benefício, da sustentação do negócio pós a operação, sustentação do valor. Então, acaba que você vai querer fazer mais ofertas. A gente vê muitas empresas que fazem logo um follow-on, já faz outro follow-on depois, e a cada período está aí no mercado fazendo operações tão caras quanto, né? Pode baratear? Pode. Você pode, depende muito da sua oferta, depende muito dos parceiros que você vai contratar, pode ter alguma redução. Mas, marginalmente, é algo em torno aí 5%, 10% da transação, da captação. Né? Mercados de acessos existem, mas eles não são atrativos. Infelizmente, você poderia ter custos menores em Bovespa+, mas eles, o que você vê na prática, pouca gente indo, existe algumas travas no Brasil, já tentaram destravar muitas vezes aí com outras iniciativas,
mas não decola, né? Às vezes você fala assim, puxa, a Melius foi para o Bovespa mais. Não foi, ela foi para o Novo Mercado. Por quê? Ela conseguiu fazer uma bela transação dentro do piso, né, que ele esperava da ação, e está no Novo Mercado. Por atratividade, né, e por vários fatores, que esse mercado ainda é aquele que atrai a maioria dos investidores. E pensando nesses custos, existe um sweet spot ou um mínimo, seja em market cap ou expectativa do tamanho da rodada, que justifica, ou que você fala, não, a partir desse volume aqui, faz sentido ou não? Eu diria o seguinte, né? Você não vê transações assim muito comuns no Brasil abaixo de, vamos lá, 350, 400 milhões de reais, né? Olha, você pega aí muitos casos que estão frustrados agora, porque os bancos, os investidores, né, começaram a ter uma seletividade aí para essas operações, todas aquelas que ficaram muito abaixo ali de 300, 400 milhões, 350 milhões, né, elas não foram adiante. Como experiência. É lógico que isso é cíclico, né? E nós estamos falando de, por exemplo, um momento agora que está muito aquecido, tem muita oferta, acaba que essa régua sobe um pouco, né? Mas aí abaixo disso, aí os custos começam a ficar significativamente, né? Começa a pegar 10% do valor da transação e já começa, numa análise dessa, já não é interessante. Não é interessante. Essa seria aí uma experiência de momento. E você falou um pouco do novo mercado, do Bovespa+. Uma pergunta que mandaram aqui qual que é a diferença seja no pré, seja no pós-IPO? Na verdade, o que você tem ali, existem considerações, né? Existem algumas isenções, existem algumas atratividades para tentar fazer o mercado de acesso, né, o Bovespa mais interessante, tanto na questão de obrigações, e eu até depois posso passar o link aí, tem um comparativo muito bacana que a B3 coloca no site dela lá, que são esses segmentos, e ali tem detalhamentos interessantes de comparação, né? Desde a questão da manutenção de estruturas de governanças que são diferentes para cada mercado, desde a questão também com relação ao valor, né, da transação propriamente dito, manutenções e registros. Eu recomendo que é bem exaustiva ali a lista que a B3 tem, isso está bem disponível lá no site da B3. O que chama atenção, e até agora existe alguns incentivos fiscais, existe um grupo de trabalho aí tentando ainda discutir e trazer experiências internacionais. Por exemplo, na Inglaterra você tem um mercado de acesso muito ativo, né? E o Brasil ele não caminha para isso, né? Ainda há talvez garantias de seguranças que existe ali na regra do novo mercado, né? De tag along, talvez ali também ligadas a questões do tipo de papel, a questão da governança, dos conselhos independentes, que faz que esse novo mercado a maioria hoje onde o valor você consegue um valor maior na sua transação, né? A minha recomendação é que o acesso aí no site da B3 ali que dá para claramente ter um quadro comparativo ali desses segmentos de mercado, né? Bovespa, o Bovespa mais, o novo mercado, nível 1, nível 2, nível 3. Eu acho que vale a pena a consulta para aqueles que estão interessados em aprofundar ali. Pessoal, se alguém tiver perguntas, podem ir abrindo aí o microfone ou me manda aqui no chat que eu libero para vocês. Flávio, mandaram também aqui uma pergunta sobre escolher B3 comparativamente falando com outras bolsas em mercados mais aquecidos. Qual que é o benefício de abrir aqui no Brasil, abrir com a B3, ou quais são os trade-offs de uma maneira geral? Olha, o que a gente viu aí, a gente viu casos muito bem sucedidos, né, de empresas que foram direto para a Nasdaq, né, e
e com custos, eu te diria, com custos relativamente comparáveis. Não foi assim, antigamente era muito mais caro, né? Obviamente você tem ali custos com uma manutenção, você tem que seguir algumas regras de uma NASA que podem ser, pode exigir, por exemplo, amanhã você pode trigar para uma questão de SOX, você tem ali algumas considerações que podem encarecer no longo prazo. Mas hoje você tem um mercado de acesso direto aí, você vai para uma bolsa dessa e você tem, portanto, ali a possibilidade de ter, vamos dizer, uma captação bem sucedida de valores mais expressivos, né? Como eu falei, o dólar favorece o ativo brasileiro, né? Está barato, né? E com isso muitas empresas de setores de educação e tecnologia foram diretamente para a Nasdaq, né? Depois de avaliar qual bolsa listar, né? Numa percepção de valor e uma percepção de sucesso e em relação ao custo, né? Optaram exatamente por essas bolsas, né? Obviamente cíclico, mais uma vez, né? Esse mercado, você havia uma trava no Brasil no passado em que você não teria esse acesso direto e hoje não tem mais isso. Abre aí possibilidades. Tem setores que, por segmento também, que preferem para Londres, por exemplo. A gente tem casos brasileiros, setores de mineração, por exemplo, de mine metals, por exemplo, que vão para bolsas como a de Londres, que tem, vamos dizer, um apelo maior para esse tipo de segmento. E a parte, então, por exemplo, tecnologia, NASA, que faz muito sentido hoje. Então, acho que essas considerações vai para o segmento, vai de acordo com o segmento, vai também de acordo com certas circunstâncias. Mas a grande verdade, a grande vantagem hoje é que você tem esse mercado direto e o esforço não se mostrou tão mais caro, tão diferente do que você fazer aqui no Brasil uma operação de novo mercado com aquele esforço internacional, praticamente o mesmo custo daqueles antigos 144A Reg S. Mas você tem que, depois, você vai ter que ter aí, no pós-deal, a manutenção de uma companhia listada naqueles mercados. Então, você tem ali um compliance que atenda aquele mercado, uma governança que atenda aquele mercado, exigências daquele mercado que pode ficar um pouco mais caras ao longo do tempo. Mas também você está naquele mercado, você tem acesso também. Essas empresas que foram já fizeram follow-ons. Né? A maioria, se você pensa, e são públicos, por isso eu posso falar, a AFIA, a própria Arco, eles já fizeram novas captações. Então, está se mostrando muito vantajoso. Isso pode ser uma tendência para muitos segmentos. Muito bom. Aqui, acho que mandaram duas perguntas. Uma sobre os aspectos mais importantes da governança para fazer a IPO, que a gente passou um pouquinho, mas se você pudesse listar quais são os mais importantes, mas o que é mais olhado, mais visto, ou que acaba pesando mais, e também do ponto de vista financeiro da empresa, e daqui mais pensando no contexto Brasil, e o tipo de investidor aqui no Brasil, se tem mais apetite a margem, então eles olham mais para EBITDA, ou mais apetite a risco e crescimento, então não importa tanto a EBITDA se a empresa está projetando um crescimento avantajado, se tem uma lógica ou não, depende muito do modelo de negócio. Tá. Vamos falar de governança aí. Nós temos hoje, para novo mercado, aquilo que é o requerido, né, básico, né, que envolve, então, políticas, né, de uma forma geral, você tem que estabelecer políticas internas de governança, políticas de indicação de conselheiros, políticas de remuneração, uma série de políticas ali que estão dentro dessa regulamentação. Você tem os órgãos de governança, o conselho de administração, o requerimento de ter 5 conselheiros no mínimo, e no mínimo 2 independentes, né, ou 20%. Então, são regras que acaba onerando um pouco, mas que trazem segurança, né, dentro disso. Você tem que ter a questão da auditoria interna também, que é um custo adicional, e você manter. Isso eu estou falando de regras de novo mercado, que é o que a maioria está buscando hoje aí no Brasil, e é o caso, por exemplo, da Melius, né?
Esses órgãos de governança, eu acho que é um conceito muito importante, né? Que governança ela torna-se primordial dentro desse universo, porque uma boa governança ela pode te alavancar, além de te sustentar. Na medida em que você não tem uma boa governança, você pode ter aí uma depreciação, mesmo depois que você faça um deal, que você pode ter bem sucedido, mas a manutenção de governança é algo relevante. Então, você tem sim que cumprir ali com políticas, tem dentro da regra do novo mercado de políticas mínimas que você tem que ter, que envolve política de remuneração, de indicação, a políticas de avaliação, né? Você tem hoje, a CVM ela exige, né, que você publique, né, o famoso pratique ou explique, né, onde você tem que prestar contas sobre a governança. Então, você vai mostrar o que você tem e você vai explicar aquilo que você não cumpre. Essas informações, inclusive, são públicas, né, o tal do pratique ou explique. Nós, a UI, inclusive, estamos aí para lançar uma pesquisa, um trabalho aí feito pelo nosso time aqui da UI de governança, sobre o resultado, né, uma pesquisa sobre o resultado daquelas empresas que têm todos os requisitos ali de governança e aquelas que, exatamente um apanhado nesse pratique ou explique aí de governança. A questão de governança, portanto, né, a manutenção de uma estrutura de governança, ela representa custo, mas você tem que aproveitar que já que vai ter o custo e fazer dela uma forma estratégica de alavancar, né? Seja com seus comitês de assessoramentos, seja com o seu conselheiro de administração, né? Aquilo pode te alavancar para te levar num patamar ainda maior. E a segunda questão, o que a gente vê aí sobre, obviamente que um EBITDA consistente, um EBITDA normalizado, consistente, em crescimento, tudo isso é muito importante. Hoje, você tem vários apetites diferentes, você já vê investidores aí com a questão do ESG, né? Muito aguçado e que isso pode trazer aí uma mudança muito importante numa avaliação de negócio, aquilo que pode impactar uma decisão de investidor, né? O quanto que você endereça, enquanto que você está com temas de governança dentro dessa sigla, questões de ambiente, questão do social, né? Então, você passa hoje por conceitos, porque sempre você vai ter a questão de resultados, né? Resultados financeiros, geração de valor, isso sempre vai estar nas considerações, isso não vai mudar nunca, né? Mas agora a gente também vê e a gente percebe que não basta somente isso, né? Mas aquilo que você traz de impactos na sociedade, no contexto também de meio ambiente, nessa discussão do meio ambiente, nas questões também, e a governança dentro do contexto aí do negócio, isso passa a ser hoje aí discussões muito relevantes de grandes investidores. É um tema que não acho que veio só como passagem, não. Isso é desde que isso foi lançado, aquela pedra lá na reunião do World Economic Forum, esse tema ele tomou força e é uma agenda muito relevante aí nas considerações de grandes investidores. Perfeito, Flávio. Pessoal, perguntas finais para o Flávio ou não? Se não tivermos, vamos encerrando aqui por hoje. Novamente, pedir para vocês ficarem até o final para preencher a nossa pesquisa de satisfação. Se alguém tiver alguma última pergunta, pode abrir o microfone e fazer. Se não, já vou encerrando por aqui.